Corredor 5B. O Eco dos Esquecidos. Relato enviado por Acosta. Eu nunca acreditei muito em histórias sobrenaturais. Sempre fui do tipo racional, cético. Trabalhei anos como técnico de equipamentos hospitalares. Meu trabalho me levava a diversos hospitais, públicos e particulares, para a manutenção de aparelhos de imagem, monitores, respiradores. Sempre entrei e saí desses ambientes sem jamais sentir o mínimo arrepio. Até que tudo mudou numa noite de plantão técnico no Hospital Regional São Gabriel, no interior de Minas Gerais. Lembro da primeira vez que ouvi falar do Corredor 5B. Um dos técnicos mais antigos mencionou meio rindo que aquele setor era o canto esquecido do hospital, que ninguém gostava de ir lá sozinho, principalmente à noite. Era um andar desativado, sem fluxo de pacientes, usado antigamente como ala de isolamento. Desde então, estava fechado, ou deveria estar. A manutenção me chamou para uma verificação de energia intermitente no terceiro andar, mas, chegando lá, os sensores indicavam picos de consumo exatamente no 5B. O estranho é que, oficialmente, aquela área não tinha nenhum aparelho em funcionamento há mais de 10 anos. Fui orientado a subir com um segurança, mas, como sempre fiz, disse que não precisava. É só um quadro de energia, pensei. E é aí que começa o erro que mudou minha vida. Subi por um elevador de serviço. Era velho, rangia a cada andar. Quando as portas se abriram no 5º andar, um cheiro estranho me atingiu. Não era mofo, era doce, algo como flores apodrecidas. O corredor estava escuro, exceto por uma sequência de luzes fluorescentes intermitentes, piscando de forma irregular, como se alguém estivesse testando a sanidade de quem passasse ali. O silêncio era tão denso que dava a sensação de que qualquer som alto poderia estilhaçar o ar. Andei pelos corredores com minha lanterna e meu equipamento, tentando localizar a fonte da sobrecarga. O número da sala que constava no relatório era a sala 523B. As portas do 5B eram todas fechadas, mas mal conservadas. Muitas tinham trincas, janelas rachadas, outras estavam escoradas por cadeiras velhas, como se algo precisasse ser contido. Cheguei na 523B. A porta estava entreaberta. Empurrei lentamente, e o som da dobradiça ecoou como um lamento. Lá dentro, tudo estava coberto por lençóis brancos amarelados pelo tempo. Monitores cardíacos, camas hospitalares, suportes de soro. Mas havia algo errado. Uma das camas estava desarrumada, como se alguém tivesse se levantado recentemente. Verifiquei o painel de energia da sala. Estava funcionando normalmente, mas um dos fios de aterramento tinha sido desconectado de dentro. Nenhum animal faria isso. Estava claramente manipulado por mãos humanas, ou por algo tentando parecer humano. Foi então que ouvi um som metálico vindo do corredor, como se alguém arrastasse uma maca, lentamente. Desliguei o equipamento e esperei. O som parou. Fui até a porta e olhei. Nada. Quando virei novamente, a cama que estava desarrumada agora estava perfeitamente feita, e os lençóis estavam esticados, impecáveis. Isso me gelou até os ossos. Não havia escutado nada. Nada se mexeu. Nada que fosse visível. Comecei a andar mais rápido de volta para o elevador, quando notei que as luzes se apagaram por completo, uma por uma. O corredor se tornou um túnel de escuridão absoluta. Meu rádio começou a chiar. Uma interferência forte, seguida por uma voz, fraca, distante, sussurrando meu nome. Não o apelido que uso no crachá. Meu nome completo. Anderson dos Santos Costa, e você voltou. Soltei o rádio e corri, sem pensar. Mas o corredor parecia maior, como se estendesse infinitamente à minha frente. Vi novamente a maca sendo arrastada, mas não por ninguém visível. Ela se movia sozinha, atravessando lentamente o corredor, em minha direção. Bati desesperado no botão do elevador. Nada. Estava travado. Gritei por ajuda, mesmo sabendo que ninguém ouviria. Foi então que ouvi o que nunca vou esquecer. Choro. Choro de várias pessoas. Homens, mulheres, crianças.
e um som repetido, batidas leves nas portas, todas ao mesmo tempo. Toque, 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 toque. Dezenas de portas, como se por trás de cada uma delas algo estivesse esperando para sair. Naquele momento, a única coisa que consegui fazer foi correr até a escada de emergência. Mas a porta estava trancada com correntes, enferrujadas, mas ainda firmes. E então vi. Na parede, escrita com algo vermelho escuro, estavam as palavras: "Você entrou, agora vai ouvir." As luzes piscaram uma última vez, e por uma fração de segundo, vi silhuetas atrás de cada porta. Altas, magras, retorcidas, e uma delas estava com o rosto colado no visor de vidro, olhando direto para mim. Seu rosto era o meu, mas deformado, pálido, morto. Apaguei. Não lembro de mais nada, exceto de acordar 2 andares abaixo, no banheiro de funcionários de um molhado, com o uniforme rasgado, sem meus equipamentos e sem o rádio. O elevador estava funcionando normalmente. Nenhuma falha no sistema elétrico foi registrada. Fui ao setor técnico. Ninguém soube me explicar como eu saí do 5º andar. Solicitei imagens das câmeras de segurança. Só conseguiram me mostrar os corredores do 3º andar. O 5B, segundo eles, não possui monitoramento desde 2009, nem eletricidade, segundo a engenharia. Mas algo ainda mais bizarro aconteceu depois. Dias após o incidente, recebi um envelope pardo sem remetente, com uma única folha dentro. Nela, uma foto desbotada e amarelada, da 523B. Na imagem, 5 pacientes em pé ao lado da cama. E um técnico de uniforme branco com as iniciais ASC no crachá, as mesmas que estão nas minhas roupas. O rosto era o meu, exatamente o meu, mas a foto estava datada de 1998. Eu nasci em 1991. Desde então, não piso em hospitais. Sinto cheiro de flores podres quando alguém da família é internado. E sempre ouço ao longe, mesmo em casa, mesmo agora, aquele arrastar metálico, como se uma maca me seguisse esperando que eu volte ao corredor 5B. Se você trabalha em hospital, nunca vá sozinho para áreas desativadas. E se ouvir alguém chamar seu nome completo, não responda. Eles só precisam de uma brecha. Corredores vazios. Meu nome é Lucas. E o que eu vou contar aqui não é uma história inventada para te assustar. É algo que eu vivi, algo que me marcou para sempre. E que até hoje eu me recuso a tentar entender completamente. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre achei que tudo tinha uma explicação lógica. Mas o que aconteceu naquele hospital, aquilo não tem explicação. Aquilo foi real. E me assombra todas as noites. Isso aconteceu em 2014. Eu tinha 26 anos e trabalhava como técnico de informática, especializado em sistemas hospitalares. Um hospital público da região metropolitana de Belo Horizonte estava passando por uma migração de sistema, e eu fui designado para acompanhar o processo por 2 semanas, resolvendo os pepinos que surgissem. O hospital era antigo, dava para sentir o cheiro de mofo impregnado nas paredes, a pintura descascada, os corredores estreitos e frios, e o silêncio que parecia mais denso do que devia. A primeira semana foi normal, cheia de problemas técnicos, máquinas lentas, reclamações de funcionários. Mas na segunda semana, as coisas começaram a mudar. Tudo começou numa noite de sexta-feira. Eu fiquei até mais tarde, finalizando a configuração dos servidores no subsolo. A sala de servidores ficava no que chamavam de Bloco C, um andar abaixo do térreo, onde também havia almoxarifado, lavanderia, algumas salas desativadas. E, segundo os boatos, antigas alas de isolamento que não eram mais usadas. Terminei o serviço perto das 22 horas. Quando saí da sala de servidores, percebi que o corredor estava completamente escuro. As luzes de emergência, que deviam estar acesas, estavam apagadas. Só a minha lanterna do celular iluminava aquele corredor comprido e abafado. Comecei a andar em direção à escada. Foi quando ouvi um barulho, um som arrastado, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo chão. Parei. Pensei que fosse algum funcionário da manutenção. Chamei:
Oi, tem alguém aí? Nada. O som parou. Silêncio. Continuei andando. O som voltou. Mais perto. Mais arrastado. Uma mistura de algo molhado com metal raspando o chão. Quando virei a lanterna para trás, não vi nada. Mas o som continuava e vinha cada vez mais perto. Comecei a andar rápido. Cheguei na escada, subi 2 lances correndo. Quando alcancei o térreo, a luz voltou. Mas eu não consegui esquecer aquele som. No dia seguinte, comentei com uma das enfermeiras sobre o que tinha acontecido. Ela me olhou com uma expressão estranha, hesitou e disse: "Não fica muito tempo no bloco C não à noite", insisti. Perguntei se tinha alguma história por trás daquele lugar. Ela evitou falar. Mas um dos seguranças veio falar comigo mais tarde. O nome dele era Edson. Um cara velho, olhar cansado, mas firme. Me chamou de canto e falou: "Te contaram do apagão de 1997? Eu disse que não. Ele respirou fundo e começou a contar. Naquela época, uma pane elétrica afetou todo o bloco C durante uma tempestade. Os geradores falharam e 4 pacientes que estavam em isolamento morreram sufocados nos quartos sem ventilação. 2 dias depois, um dos enfermeiros foi encontrado morto no almoxarifado. Ele estava com os olhos arrancados e a expressão congelada de pavor no rosto. A causa oficial foi ataque cardíaco, mas até hoje, ninguém acredita nisso. Depois disso, o bloco C passou a ser evitado. Alguns diziam ouvir gritos, outros relatavam vultos. Uma funcionária da limpeza pediu demissão depois de ver uma mulher nua e ensanguentada andando pelos corredores de madrugada. Eu não sei porquê, mas eu quis voltar lá. Era como se algo me chamasse, uma curiosidade doentia. Naquela noite, no domingo, esperei todos irem embora. Peguei minha lanterna e desci novamente para o bloco C. O lugar parecia mais frio do que antes. O ar era espesso. Tinha um cheiro de ferro, de sangue envelhecido. Caminhei pelo corredor devagar. As paredes pareciam pulsar. Comecei a ouvir um som distante, como uma respiração profunda e dolorida. O som vinha de uma das salas lacradas. Eu devia ter ido embora, mas não fui. Empurrei a porta que se abriu com um rangido longo. Dentro não tinha nada. Apenas uma maca enferrujada e manchas escuras pelo chão. Quando me virei para sair, vi, no fim do corredor, uma figura. Alta, magra, com a pele acinzentada, sem olhos. A boca aberta demais. O som da respiração vinha dela e estava vindo na minha direção. Corri como nunca na vida. Atrás de mim, o som dos passos descompassados e arrastados. O choro, um choro que misturava dor e raiva. Alcancei a escada, subi tropeçando, sem olhar para trás. Nunca mais voltei naquele andar. Terminei meu contrato na semana seguinte e nunca mais pisei naquele hospital. Mas até hoje, quando fecho os olhos, eu ouço aquela respiração, aquele choro, e eu sei que alguma coisa saiu de lá comigo. Fim do relato. Ecos do Corredor Proibido. Relato enviado ao canal Contos da Cripta. Vocês não fazem ideia do quanto relutei antes de escrever esse relato. São memórias que eu preferia manter enterradas, escondidas em algum canto escuro da minha mente, onde não pudessem me assombrar a cada instante. Mas depois de ver vários vídeos no canal, percebi que talvez contar isso ajude a entender o que realmente aconteceu naquela noite. Ou talvez seja apenas mais um aviso, para nunca ignorar os avisos que o medo nos dá. Isso aconteceu há 4 anos. Na época, eu era técnico de enfermagem em um hospital público do interior, um lugar que já tinha fama de ser mal assombrado. A gente sempre ouvia cochichos entre os corredores sobre aparições, gritos em setores vazios e portas batendo sozinhas. Mas sabe como é? A gente ri, finge que não acredita e continua trabalhando. Até que chega o dia em que você não pode mais fingir. Era um plantão noturno de sexta-feira, eu lembro como se fosse ontem. O hospital estava particularmente silencioso até demais. A ala de isolamento, que ficava em uma das extremidades do hospital, estava desativada há anos. Um corredor comprido, com luzes falhando, interditado por uma fita amarela,
e uma placa velha escrita interdito. Nós o chamávamos de corredor proibido. Eu já tinha passado por ali várias vezes, mas naquela noite algo estava diferente. Enquanto fazia a ronda dos aparelhos na ala de cuidados intensivos, percebi que um dos sensores começou a apitar sem motivo. Quando fui checar, tudo parecia normal com o paciente, mas o aparelho insistia em marcar uma alteração cardíaca brusca. De repente, todas as luzes do corredor piscaram e se apagaram por um segundo. Quando voltaram, o sensor estava zerado, como se nunca tivesse registrado nada. Resolvi ir até a sala de monitoramento buscar ajuda, e foi quando eu passei perto do corredor proibido. Pela primeira vez, vi que a fita amarela estava rasgada. A placa! No chão. O que me fez parar, porém, não foi isso. Foi o som. Um som abafado vindo de dentro do corredor. Um choro baixo, arrastado, como o de uma criança perdida. Meu sangue gelou. Não havia nenhuma criança internada naquela ala, e aquele setor estava lacrado fazia anos. Eu deveria ter ido embora. Mas minha maldita curiosidade falou mais alto. Peguei a lanterna e entrei. O corredor parecia mais longo do que eu lembrava. As paredes estavam mofadas, descascando, e um cheiro de éter e ferrugem impregnava o ar. O choro continuava e parecia vir de uma das salas do final do corredor. Conforme me aproximava, notei algo estranho. As portas estavam abertas, todas elas, e eu tinha certeza de que estavam trancadas antes. Na terceira porta, ouvi um sussurro que parou meu coração. Não me deixe aqui. Era uma voz feminina, mas rouca, quebrada, como se tivesse saído de uma garganta rasgada. Olhei para dentro. A sala estava vazia. Foi quando senti. Algo me observava. Era como se uma presença estivesse a 1 centímetro de mim, mas invisível. Meus pelos arrepiaram e o ar ficou gelado. Quis correr, mas minhas pernas não obedeciam. Então, da penúltima sala, a porta se fechou com um estrondo. E depois, se abriu sozinha. Ali dentro, no escuro, eu vi. Não sei como descrever aquilo sem parecer louco. Era uma figura feminina de costas, vestindo algo que parecia um uniforme antigo de enfermeira, ensanguentado. Seu corpo tremia e ela murmurava. Eles me deixaram, não era minha hora, eles me deixaram. Eu não conseguia me mover. A figura virou lentamente, revelando um rosto completamente desfigurado, com os olhos brancos como leite coalhado, e um sorriso grotesco que rasgava o rosto de orelha a orelha. Corri. Nem lembro como cheguei de volta à sala de monitoramento. Só lembro dos gritos que saíram da minha boca e de ter desmaiado logo em seguida. Fui encontrado por outros funcionários. Estava pálido, febril, e ninguém acreditou na minha história. Disseram que eu tive um surto, que estava sobrecarregado. Mas eu sei o que vi. E não fui o único. 2 semanas depois, uma enfermeira novata desapareceu durante o plantão da madrugada. Seu crachá foi encontrado na entrada do corredor proibido. Nada mais. Hoje, não trabalho mais em hospitais. Mudei de cidade. Mas, às vezes, acordo com aquele choro ecoando no meu ouvido. E sonho com o sorriso desfigurado da mulher que me disse, sem mover os lábios: agora você também sabe o que não devia saber. Se você trabalha à noite, especialmente em hospitais antigos, não ignore os corredores vazios. E, pelo amor de Deus, nunca entre em um lugar que foi esquecido, pois nem sempre quem está lá dentro quer ser deixado sozinho. Não olhe para a porta 43. Relato enviado por anônimo. Nome fictício Caio. Contos da cripta. Se você está ouvindo isso, prepare-se. O que vou contar não é uma história. É uma cicatriz. Uma daquelas que não fica na pele, mas na alma. E toda vez que fecho os olhos eu volto lá. Pro Hospital Nossa Senhora das Graças. Tudo começou há 5 anos, quando minha mãe sofreu um acidente de carro grave. Ela foi levada para o Hospital Nossa Senhora das Graças, um prédio antigo e isolado, já meio abandonado, que ainda operava com um mínimo de recursos. Era o mais próximo da região onde o acidente aconteceu. A médica de plantão me disse que ela precisava de cuidados intensivos,
mas que, com sorte, sobreviveria. Fiquei lá dias e noites vigiando sua recuperação. Mas foi no terceiro dia que tudo começou a ficar errado. Era por volta das 2 da manhã, quando precisei ir até a máquina de café. No caminho de volta, reparei em um corredor que não tinha notado antes. Escuro, com luzes piscando. No fim havia uma porta 43. Não sei porquê, mas senti um arrepio gelado. Não estava no mapa do hospital. Nenhum enfermeiro falava sobre ela. E quando perguntei, todos desviavam o olhar ou fingiam não ouvir. Nessa mesma noite ouvi gritos. Gritos que vinham daquele corredor. Gritos de uma mulher agudos, desesperados. Corri até lá. A porta 43 estava entreaberta. Juro por tudo que é sagrado. Uma sombra longa, quase humana, estava do outro lado. Não entrei. Fiquei paralisado, sentindo como se algo me observasse por dentro. A porta se fechou sozinha com um estalo seco. Voltei correndo para o quarto da minha mãe. No dia seguinte, comentei com uma funcionária mais velha, Dona Neide. O rosto dela ficou branco. Ela me puxou para o canto e disse: "Você viu a 43? Aquilo não era para você ver. Não volte lá, nunca." Ela me contou com voz baixa que aquela ala havia sido fechada nos anos 80, após uma série de mortes inexplicáveis durante experiências psiquiátricas. Pacientes trancados, gritando, que desapareciam. Enfermeiros que enlouqueciam. O hospital abafou tudo, mas dizem que algo ficou preso ali dentro. Algo que se alimenta de dor e medo. Claro que eu devia ter ido embora. Mas minha mãe piorou. E as coisas começaram a sair do controle. Os equipamentos do quarto dela ligavam e desligavam sozinhos. As luzes piscavam. Certa noite acordei com ela sentada na cama, olhos completamente brancos, murmurando em latim. Ela não falava latim. Tentei segurá-la, mas a força que ela tinha era sobre-humana. Acordou no dia seguinte sem lembrar de nada. Mas o mais apavorante, uma marca em seu ombro, 4 riscos paralelos, como garras. Naquela madrugada, decidi entrar na ala 43. Levei uma lanterna e meu celular. Não contei a ninguém. Quando abri a porta, senti o ar mudar. Era denso, fétido, carregado de algo antigo. As paredes tinham marcas, não de rachaduras, mas de unhas, unhas arrastadas. As salas estavam cheias de registros queimados, seringas enferrujadas e bonecos de pano pendurados em arames. No fundo do corredor encontrei uma sala trancada, porta de ferro, mas ao me aproximar ela se abriu sozinha. Ali dentro não sei explicar. Vi coisas, corpos ou o que restava deles, empilhados, podres, misturados com maquinaria antiga. E havia um espelho gigantesco. Quando olhei não vi meu reflexo, vi minha mãe, mas ela estava morta. Olhos vazios, boca costurada. Atrás dela, a sombra, aquela mesma sombra da primeira noite. E então ela virou a cabeça para mim, no espelho, mas no mundo real, não. Corri, não olhei para trás, mas ouvi. Risos, agudos, desumanos. Algo me seguiu até a porta. Quando saí, a porta 43 sumiu. Não estava mais lá. Como se nunca tivesse existido. No dia seguinte, minha mãe faleceu. Parada cardíaca. Mas havia marcas em seu peito, as mesmas 4 garras. Tentei denunciar, mas o hospital negou tudo. Disseram que nunca existiu uma porta 43, que minha mãe teve alucinações e que eu, em estado de estresse, imaginei coisas. Mas eu sei o que vi. E toda noite, às 2 da manhã, o mesmo pesadelo volta. O espelho, a sombra, as garras. Se você for ao hospital Nossa Senhora das Graças, nunca caminhe pelos corredores sozinho. E pelo amor de Deus, não olhe para a porta 43. Não saia do quarto 313. Relato enviado ao canal Contos da Cripta. Eu nunca fui do tipo que acredita em fantasmas, aparições ou qualquer coisa do tipo. Sempre fui cético, racional. Mas o que vivi em 2019 me fez questionar tudo. Tudo que sou, tudo que vejo, tudo que penso sobre o que existe além do que podemos tocar. Era para ser uma internação simples. Minha mãe precisava fazer uma cirurgia de vesícula, nada demais.
O hospital, apesar de antigo, ainda funcionava parcialmente para procedimentos assim. Fica numa cidade pequena no interior de Minas, onde cresci e onde minha mãe ainda mora. Chegamos cedo, por volta das 7 da manhã. Um hospital velho, com paredes amareladas pelo tempo, o cheiro ácido de desinfetante misturado com mofo impregnado em cada canto. Um lugar que mais parecia ter sido esquecido pelo tempo. A recepcionista nos guiou até o quarto. Não sei se foi o destino ou apenas coincidência, mas nos colocaram no quarto 313. Não dei muita atenção ao número na hora, mas depois eu nunca mais conseguiria esquecê-lo. O quarto era apertado, escuro, com uma janela que dava para um pátio abandonado, onde o mato crescia sem controle. Havia uma cama extra para acompanhantes e uma poltrona velha, rangendo a cada movimento. Minha mãe fez a cirurgia sem complicações, mas precisaria passar a noite lá. Decidi ficar com ela. Foi quando tudo começou. Era por volta das 2h30 da manhã. Eu não conseguia dormir. O quarto estava frio, muito frio, como se o inverno tivesse invadido aquele pequeno espaço. Mesmo coberto, tremia. Minha mãe dormia profundamente, sob efeito dos analgésicos. Foi então que ouvi o primeiro som. Uma respiração pesada, bem próxima. Pensei que fosse minha mãe, mas quando olhei, ela estava virada para o outro lado. O som vinha do canto do quarto, perto da poltrona. Levantei nervoso. Não tinha nada ali, nada que eu pudesse ver. Mas o som continuava, era real, eu juro por Deus. Era como se algo estivesse ofegante, como se tivesse corrido por horas e estivesse se escondendo ali. Voltei para a cama tentando me convencer de que era cansaço, minha mente pregando peças. Fechei os olhos e ouvi um sussurro, bem perto do meu ouvido. Uma voz rouca, arranhada. Não saia do quarto, não saia. Abri os olhos num salto. O quarto parecia mais escuro do que antes. Olhei para a janela. Havia uma figura do lado de fora. Algo ou alguém parado ali, me observando. O rosto era uma mancha sem feições, como se fosse feito de fumo ou neblina densa. Corri para a porta. Estava trancada. Eu não travei a porta. Não travei. E a chave não estava mais na fechadura. Comecei a bater, a gritar. Ninguém respondia. O corredor, que horas antes estava cheio de enfermeiros, parecia completamente vazio. E o frio parecia vir do chão, das paredes, do teto. Voltei para perto da minha mãe. Ela ainda dormia, mas murmurava coisas incompreensíveis. Palavras soltas como, por favor, volte, não de novo. Foi então que ouvi algo ainda pior. O som de uma outra cama sendo arrastada. O som vinha de dentro do banheiro. Não havia cama lá, mas o som era nítido. Madeira pesada sendo puxada pelo chão. Eu me aproximei devagar. A porta do banheiro estava entreaberta. Empurrei-a com um dedo. A luz piscou e então apagou. E lá, no escuro, uma silhueta surgiu. Curvada, muito magra, quase esquelética, com os olhos tão fundos que pareciam buracos. Ela disse: "Você abriu a porta, agora ele pode entrar." Corri. Corri para a cama, me encolhi ali. Não sei quanto tempo fiquei escondido. Talvez minutos, talvez horas. Quando abri os olhos era manhã. Havia enfermeiros no quarto e minha mãe estava acordada, como se nada tivesse acontecido. Perguntei sobre a noite. Eles me olharam como se eu fosse louco. "O quarto está sempre vazio", disse um deles. "Ninguém fica no 313. Foi desativado há anos, desde que o paciente morreu aqui dentro, trancado, sem explicação. Mas eu estive ali. Eu vi, eu ouvi, eu senti. E a pior parte, quando olhei meu celular, haviam gravações de voz. 3 arquivos que eu nunca fiz, todos com o mesmo som, uma respiração pesada, ofegante, e ao final, a mesma voz rouca dizendo: "Não saia do quarto,